A chuva desabava sem piedade sobre as ruas desertas de Seattle, enquanto trovões ecoavam ameaçadores no céu escuro. Entre o temporal, uma figura surgia cambaleante. Uma mulher vestindo um uniforme militar rasgado, coberta de lama e com um corte sangrando na testa. Seus olhos, arregalados e desconfiados, vasculhavam o vazio como se buscassem um inimigo invisível. De repente, um homem irrompeu de uma casa próxima correndo em sua direção. Ao alcançá-la, envolveu-a em um abraço firme enquanto ela desabava, exausta. Você está segura agora, sussurrou ele, a voz carregada de preocupação genuína. Antes de desmaiar, seus lábios murmuraram palavras que só ele ouviu. Eles estão vindo. Sarah Mitchell, sargento de 32 anos, havia voltado do Afeganistão 3 meses antes, mas uma parte dela ainda estava presa naquela guerra. Os ferimentos que carregava não eram físicos, eram cicatrizes profundas de 3 anos nas forças especiais, marcas que nenhuma medalha poderia apagar. Seu apartamento nos arredores de Seattle, que deveria ser um refúgio, parecia mais estranho do que qualquer base militar no fronte. A mãe, falecida durante sua missão, deixara um vazio que a solidão só amplificava. Agora, o mundo ao seu redor era silencioso demais, seguro demais, oco demais. Todas as noites, os pesadelos a arrastavam de volta à emboscada que mudará tudo 6 meses antes. Ela acordava ofegante, checando as mãos em busca de sangue que já não existia, ouvindo tiros que só ecoavam em sua memória. Os remédios e exercícios de respiração prescritos pelo terapeuta do VA não preenchiam o abismo onde antes morava seu propósito. De dia, ela se apegava a uma rotina rígida: corrida às 5 da manhã, café às 6, academia às 7. A disciplina era seu escudo contra o caos. Ou pelo menos era o que ela se convencia a acreditar. Os vizinhos viam apenas uma mulher em forma, correndo com determinação, sem suspeitar que cada volta era uma patrulha, cada esquina um possível ponto de ataque. Ela aprendeu a esconder a hipervigilância, a forma como mapeava saídas e avaliava ameaças até no supermercado. Mas o tremor nas mãos ao ouvir um carro buzinando, o suor frio quando fogos de artifício explodiam, isso, ela não conseguia controlar. Do outro lado da cerca, David Thompson levava uma vida completamente diferente. Aos 35 anos, criava sozinho a filha Emily há 5, desde que Jennifer, sua ex-mulher, decidirá que ele não era mais suficiente. O plantão noturno no hospital de Seattle pagava as contas e lhe permitia estar presente durante o dia, mesmo que à custa de apenas 4 horas de sono. Seu universo girava em torno de buscar Emily na escola, ensaios de balé e histórias antes de dormir sobre princesas corajosas que não precisavam de salvadores. O divórcio quase o destruíra não pela perda de Jennifer, mas por ter falhado em dar à filha a família estável que prometera a si mesmo. Seus próprios pais haviam se separado quando ele era criança, e ele jurara que Emily nunca passaria por isso. Ainda assim, ali estava ele, fazendo panquecas em formato de dinossauro e aprendendo a trançar cabelo por tutoriais, tentando ser pai e mãe ao mesmo tempo, enquanto lutava contra o medo constante de não ser o bastante. No hospital, era visto como um enfermeiro alegre e confiável, sempre disposto a cobrir plantões extras. Ninguém sabia das noites em que ficava na porta do quarto de Emily, observando-a dormir, questionando se um dia ela o culparia por não ter lutado mais para manter sua mãe por perto. Ele enterrou sua própria solidão, dedicando-se a criar um lar estável e cheio de amor para a filha. Romance era um luxo que não podia se permitir, não quando Emily precisava de constância, não depois do estrago que seu último relacionamento deixará. Emily, com apenas 7 anos, tinha uma maturidade que não condizia com sua idade. Há 2 anos parara de perguntar pela mãe, percebendo como o assunto abalava o pai. Em vez disso, tornara-se sua pequena protetora, contando piadas quando ele parecia cansado, desenhando retratos dos dois com a legenda "Minha família perfeita". Os professores elogiavam sua inteligência emocional, sem imaginar que ela nascia da necessidade, não da natureza. Ela notava tudo, a maneira como o pai contava moedas no supermercado, os momentos em que seu olhar se perdia no vazio enquanto mexia a comida, como sempre colocava suas necessidades em primeiro lugar, mesmo com olheiras marcando seu rosto. Na manhã de sábado, um raro sol iluminava Seattle. David preparava panquecas em formato de borboleta enquanto Emily, sentada à janela, observava a vizinha iniciar sua corrida matinal. Fascinada, a menina reparava no ritmo militar preciso dos passos de Sarah, na postura vigilante, como se até aquele bairro tranquilo escondesse perigos. Então, algo mudou. Um caminhão de lixo dobrou a esquina, com o ruído metálico dos freios. O som foi suficiente para transportar Sarah de volta àquele dia. A explosão da bomba caseira.
Os gritos de Marcos. Seu corpo tremeu, o peito se apertou. A rua pacata se transformou em estradas poeirentas do Afeganistão, com tiros fantasmagóricos ecoando em seus ouvidos. Ela caiu de joelhos na grama molhada, as mãos pressionando a cabeça, tentando abafar os gritos que só ela ouvia. Do lado de dentro, a voz de Emily cortou o silêncio. Papai, a moça lá fora precisa de ajuda. Ela pressionou as mãos pequenas contra o vidro, o rosto franzido de preocupação. David olhou para fora, viu Sarah no chão e seu instinto médico entrou em ação imediatamente. Reconheceu os sinais, já os vira em outros veteranos no hospital. Emily, fique dentro de casa, querida, disse com calma, embora seu coração acelerasse enquanto se aproximava devagar, mantendo distância, sabendo que qualquer movimento brusco poderia piorar a situação. Sarah respirava ofegante, o corpo todo tremendo, perdida em um lugar muito distante daquela manhã tranquila. David manteve a voz baixa e firme, como fazia com pacientes em crise. Ei, você está bem. Está em Seattle. Está segura agora. Seus olhos encontraram os dele, selvagens e distantes, como se vissem um horror que ele não podia imaginar. Lembrando-se das técnicas de Grodin, ele tentou guiá-la de volta. Consegue me dizer 5 coisas que está vendo agora? Sua voz era paciente, como se a puxasse de volta de um abismo. Sarah engoliu em seco, tentando se concentrar. Árvore, casa. Cada palavra trazia um pouco mais para o presente. Céu, grama, você. David sorriu, incentivando. Ótimo. Agora 4 coisas que está ouvindo. Ela inclinou a cabeça, escutando. Pássaros, carros, vento, sua voz. Emily, ignorando a ordem do pai, estava na porta, abraçando seu coelho de pelúcia, observando com a intensidade preocupada que só uma criança consegue ter. Enquanto a respiração de Sarah se acalmava, a menina deu um passo à frente, estendendo sua garrafinha de água com as 2 mãos, como uma oferta de paz. Treinamento, toda a minha experiência, e eu não consegui salvar um único homem. Um homem que tinha filhos, que tinha uma vida, que confiou em mim. A voz de Sarah quebrou, engolida pelo som da chuva batendo nas folhas. Ela encostou a testa nos joelhos, os ombros sacudindo em soluços silenciosos. David não se mexeu. Não ofereceu palavras vazias como não foi sua culpa, ou você fez tudo o que podia. Ele sabia que naquele momento, qualquer tentativa de consolo seria como jogar areia em uma ferida aberta. Em vez disso, ele simplesmente permaneceu ali, o calor do cobertor em contraste com o frio que a penetrava por dentro. O cheiro do chá de camomila subia no ar úmido, misturando-se ao perfume da terra molhada. Minutos se passaram. Ou horas. O tempo perdeu o significado. Foi Emily quem quebrou o silêncio, aparecendo na porta com um guarda-chuva rosa e um casaco amarrado apressadamente sobre o pijama. Ela se aproximou devagar, como se temesse assustar um animal ferido. Papai disse que você está triste, murmurou, parando a 1 metro de distância. Eu também fico triste quando lembro da mamãe indo embora. Às vezes, eu choro no meu travesseiro para ela não ouvir. Sarah levantou a cabeça, os olhos inchados encontrando os da menina. Não havia piedade naquele olhar infantil. Só uma compreensão simples e brutal. Eu sei como é. Você quer o meu coelho? Emily estendeu o bicho de pelúcia, o mesmo que segurava na primeira vez que se falaram. Ele me ajuda quando estou com medo. Aperta ele forte que parece um abraço. Sarah hesitou, então aceitou o coelho, surpresa com o peso reconfortante em suas mãos. Os dedos dela, ainda trêmulos, afundaram na pelúcia macia. Obrigada, sussurrou a palavra saindo áspera como se não a usasse há anos. David observou a cena com um nó na garganta. Não era um milagre. Não era uma cura. Era apenas um momento pequeno, frágil, humano, em que o mundo não parecia tão cruel. Vamos entrar, sugeriu finalmente. Antes que Emily pegue pneumonia por causa desse guarda-chuva furado. A menina riu e o som leve e claro cortou a tensão como uma faca. Sarah se levantou devagar, ainda segurando o coelho, e seguiu-os para dentro. A porta se fechou atrás dela com um clique suave, como se selasse não apenas a entrada de uma casa, mas a possibilidade de algo novo. Dentro, o cheiro de canela e café recém-feito envolveu Sarah como um abraço. As paredes, decoradas com fotos de Emily sorrindo e desenhos coloridos pregados na geladeira, contavam uma história de vida que continuava apesar de tudo. David lhe entregou uma xícara quente, os dedos dele roçando os dela por um segundo a mais que o necessário. Fique à vontade, disse, indicando o sofá. Ou, se preferir, pode ir embora. Sem pressão. Sarah olhou para as próprias mãos, ainda marcadas por cicatrizes invisíveis. Pela primeira vez em meses, porém, o peso sobre seu peito não parecia tão insuportável. Talvez, só talvez, não precisasse carregá-lo sozinha.
O treino, as certificações em medicina de combate, nada disso havia sido suficiente para estancar aquele sangue. Ele morreu em seus braços, e ela voltou para casa. Os filhos dele cresceriam sem pai, enquanto ela não conseguia nem atravessar o corredor de um supermercado sem que o chão se abrisse sob seus pés. Você sobreviveu, disse David, a voz baixa, mas firme como um farol na neblina. Isso não é um crime. Sarah virou-se para encará-lo. De verdade encará-lo. Às vezes parece que é, ela sussurrou, as palavras pesando mais do que qualquer equipamento de campanha. David puxou os joelhos contra o peito, os olhos fixos na chuva que escorria pela janela como lágrimas que nunca caíram. Na noite em que Jennifer foi embora, ela já vinha estranha há semanas. Eu sabia que algo estava errado, mas me convenci de que daríamos um jeito. Até chegar em casa depois do plantão e encontrar suas malas prontas. Você não é suficiente, ela disse. Muito previsível, muito chato. Encontrou alguém que a fizesse se sentir viva. A voz dele carregava uma dor antiga, cicatrizada, mas ainda sensível ao toque. Deixou-o com uma filha de 2 anos que chorava pedindo pela mamãe, e ele sem saber como explicar que a mamãe não os queria mais. Sarah permaneceu em silêncio, absorvendo aquela perda paralela. Como você seguiu em frente? Perguntou finalmente, as palavras saindo como um fio de esperança entre os dedos. David refletiu antes de responder, escolhendo cada palavra com cuidado. Um dia de cada vez. E aceitando ajuda quando ela aparecia. A vizinha cuidava de Emily quando ele precisava trabalhar. Colegas cobriam seus turnos para que pudesse estar nas apresentações da escola. Quis provar que era suficiente sozinho. Mas Emily precisava de mim inteiro, não apenas sobrevivendo. Pedir ajuda não foi fraqueza. Foi o que me permitiu ser forte por ela. A chuva havia se transformado em uma garoa suave. Sarah puxou o cobertor com mais força sobre os ombros, como se pudesse protegê-la do que viria. Sua filha tem sorte de tê-lo. Um sorriso discreto tocou os lábios de David. Os filhos de Marcos têm sorte por ele ter dado a vida por algo que importava. Você o honra vivendo, mesmo quando dói. As palavras ecoaram dentro dela, deslocando algo no peito, não uma cura, mas uma rachadura na armadura de culpa que a mantinha prisioneira. Pela primeira vez, olhou para David não como alguém tentando consertá-la, mas como alguém que entendia o que era estar quebrado e ainda assim escolher reconstruir, tijolo por tijolo. Eu não sei mais como fazer as coisas normais, admitiu, a voz trêmula. Eu também não, respondeu ele. Mas talvez a gente consiga descobrir juntos. A frágil trégua se estilhaçou na semana seguinte, quando Jennifer apareceu como uma tempestade perfeitamente arrumada. Sarah voltava de uma sessão de terapia quando a viu na porta de David, toda sorrisos afiados e roupas de grife. Através da janela, dava para ver Emily escondida atrás das pernas do pai, os dedinhos apertando o tecido de sua calça. 5 anos, Jennifer. A voz de David era controlada, mas tensa como um arco prestes a disparar. 5 anos sem um telefonema, sem um cartão de aniversário. Nada. E agora você quer a custódia? O riso dela foi cristalino e cruel. Mudei, David. Marcos e eu podemos dar a Emily oportunidades que você nunca poderia. Escolas particulares, viagens, um futuro de verdade. Sarah ficou fora de vista, mas perto o suficiente para ouvir, os instintos protetores acendendo como um sinal de alerta. A voz de Jennifer ganhou um tom legal, cortante. Meu advogado diz que você é um pai inapto. Solteiro, trabalhando em turnos noturnos, deixando-a com estranhos. Ela fez uma pausa, os olhos varrendo a vizinhança. Falando nisso, ouvi dizer que você tem exposto ela àquela veterana instável da casa ao lado, a que tem crises públicas. As palavras atingiram Sarah como estilhaços. Ela pressionou as costas contra a parede, a vergonha inundando suas veias. Claro que isso aconteceria. Claro que sua presença traria problemas para as únicas pessoas que lhe haviam estendido a mão. A voz de David se tornou aço. Sarah Mitchell é uma soldado condecorada que serviu 3 turnês defendendo este país. Ela tem tact, não instabilidade, e mostrou mais coragem a Emily em uma manhã do que você em toda a sua vida. A resposta de Jennifer foi calculada. Vamos ver o que o juiz vai achar da sua capacidade de julgamento quando revisar minha petição de custódia. Tenho certeza de que ficará muito interessado no ambiente que você está proporcionando. Ela se afastou com a elegância de uma predadora satisfeita, deixando David na porta com Emily agarrada a ele como se fosse seu único porto seguro. Sarah recuou para seu apartamento, já traçando um plano de fuga. Não poderia ser a razão pela qual David perdia a filha.
Os dias seguintes trouxeram sussurros dos vizinhos, olhares preocupados do carteiro, uma visita da polícia depois que a senhora Miller reclamou de barulhos preocupantes, vindo do apartamento de Sarah. Os oficiais a trataram com uma desconfiança mal disfarçada, as mãos pairando sobre as armas enquanto a interrogavam sobre seu serviço militar, seu tratamento de saúde mental se possuía armas de fogo. Robert Reis, o veterano do Vietnã 3 casas abaixo, foi o único a defendê-la. Vocês não têm ideia, disse a senhora Miller alto o suficiente para que a rua toda ouvisse. Aquela jovem deu tudo por sua liberdade de ser uma fofoqueira intrometida. Mas o estrago já estava feito. Sarah se tornará a preocupação do bairro, o elemento instável sobre o qual os pais cochichavam na saída da escola. Jennifer armou cada pedaço daquilo. Seu advogado protocolou documento citando a falta de julgamento de David por permitir que uma veterana, mentalmente instável, ficasse perto de sua filha menor. Fotos de Sarah durante uma crise de pânico apareceram nos autos, claramente tiradas por um detetive particular. A audiência de custódia foi marcada para 2 semanas. David não tinha condições de pagar um advogado que pudesse enfrentar o time jurídico de Jennifer. Sarah tomou sua decisão. Deixou um bilhete debaixo da porta de David. Desculpe. É o melhor a fazer. Você precisa se concentrar na Emily. Não serei a razão pela qual a perderá. Estava pela metade das malas quando David apareceu, com Emily e uma determinação que não aceitava recuos. Fugir não resolve nada, disse ele parado em sua porta. Sarah continuou dobrando as roupas, os olhos fixos no tecido. Resolve você ficar com sua filha. Jennifer está usando isso contra você. Se eu for embora, ela não terá mais munição. Emily deu um passo à frente, os cachos castanhos balançando com a firmeza de sua voz. Por favor, não vá. Não é sua culpa minha mãe ser má. A honestidade simples da criança quase quebrou a resolução de Sarah. Antes que pudesse responder, Robert apareceu com uma pasta grossa entre as mãos. Achei que vocês iam querer ver isso, disse, o rosto sulcado por décadas de batalhas mostrando uma gravidade incomum. Dentro da pasta estava tudo. O flagrante de Jennifer dirigindo embriagada 6 meses atrás que ela havia abafado. O novo marido Marcos sob investigação por desvio de verbas. Processos de falência. E o mais devastador, e-mails entre os dois discutindo o uso de Emily como peão para garantir a propriedade de David. A vizinhança estava cotada para um projeto de desenvolvimento imobiliário, e quem tivesse a custódia da menina controlaria onde ela morava, e consequentemente, o terreno valioso. Ela não quer a Emily, explicou Robert. Quero o endereço de vocês para fechar o negócio. As mãos de Sarah tremiam enquanto lia. Ela está usando a própria filha como moeda de troca. O rosto de David estava sombrio, mas uma faísca de esperança acendeu em seus olhos. Isso muda tudo. Enquanto processavam a revelação, o telefone de Sarah tocou. O identificador mostrava Pentágono. Com dedos trêmulos atendeu. A conversa foi breve, formal, mas quando desligou, seu rosto estava pálido. Vou receber a estrela de bronze, disse a voz distante. Por bravura em combate. Haverá uma cerimônia. Cobertura da imprensa. David entendeu instantaneamente. Isso muda a percepção pública. Você não é uma veterana instável. É uma heroína. A reconstruir-se em algo mais forte. Não com cicatrizes que escondem, mas com fissuras que deixam a luz entrar. Você é a mulher que ensinou minha filha que coragem não é a ausência de medo, mas a escolha de agir apesar dele. Que mostrou a mim que amor não é sobre perfeição, mas sobre estar presente, mesmo nos dias em que o chão parece se abrir sob nossos pés. A chuva escorria pelo rosto de Sarah, misturando-se com lágrimas que ela não tentou conter. As palavras de David não eram um pedido, eram um reconhecimento. Ele via tudo, as noites em que ela acordava gritando, os dias em que o peso da memória a imobilizava, as vezes em que duvidou que merecia algo tão simples quanto felicidade. E mesmo assim, ali estava ele, de joelhos na chuva, oferecendo não apenas um anel, mas um futuro que ela jamais ousara imaginar. Eu não tenho nada para oferecer além de mim mesma, ela sussurrou, a voz quebrada. E eu ainda estou em construção. David sorriu, aquele sorriso que sempre a fazia sentir que o mundo poderia, afinal, ser um lugar gentis. Então vamos construir juntos. Emily, impossível de conter, correu até eles, pulando nas poças com as botas de chuva que Sarah lhe dera no Natal passado. Diga sim, Sarah. Por favor, diga sim. Ela é minha pessoa favorita depois do papai, e eu já escolhi o vestido de dama de honra. A risada escapou de Sarah, leve e inesperada, como o sol após a tempestade.
Ela olhou para David, seu porto seguro, seu companheiro de trincheiras domésticas, o homem que havia aprendido a ler seus silêncios tão bem quanto suas palavras. Depois para Emily, a menina que lhe ensinou que até os corações mais feridos podem amar de novo, desde que encontrem razões suficientes. Sim, ela disse, e a palavra soou como uma promessa, como o primeiro passo em direção a algo que não era um final, mas um recomeço. Eu escolho a luz. Eu escolho vocês. David deslizou o anel em seu dedo, um ajuste perfeito, como se tivesse sido feito para ela décadas antes, esperando pelo momento certo. Emily jogou os braços ao redor dos dois, e por um instante, sob a chuva que lavava o passado, eles eram apenas isso, uma família. Não pela biologia, não pelo acaso, mas pela escolha deliberada de se erguerem, um pelo outro, dia após dia. Quando voltaram para casa, encharcados e rindo, Robert os esperava na varanda com 3 xícaras de chocolate quente. Demoraram, ele comentou, mas seus olhos brilhavam. Achei que iam ficar lá até virar sapos. Quase virou, David riu, puxando Sarah para perto. Mas acho que já somos anuros o suficiente por hoje. Sarah encostou a cabeça no ombro dele, observando Emily contar a Robert, com gestos exagerados, como quase desmaiou de emoção quando viu o anel. Alguma coisa dentro dela, algo que havia sido tenso e quebradiço por tanto tempo, finalmente se soltou. Não era o fim da dor. Não era o apagamento das memórias. Era a certeza de que, pela primeira vez em anos, ela não estava sozinha nelas. E quando Emily, já de pijama, pediu para dormir no quarto de hóspedes, que todos sabiam ser o de Sarah, mesmo que ainda não oficialmente, e David não hesitou em dizer. Claro, Sarah soube. Este era o lar que nunca ousara sonhar. Não um lugar, mas pessoas. Não uma cura, mas uma jornada compartilhada. Para reconstruir algo mais forte do que o medo. Você mostrou a Emily que heróis não são aqueles que nunca caem, mas os que se levantam, mesmo quando as cicatrizes ainda doem. E a mim. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é a ausência de tempestades, mas a mão que não solta a sua no meio delas. David ajoelhou-se na grama molhada, os olhos tão cheios de tudo o que não precisava ser dito. Você vai nos deixar fazer isso oficialmente? Vai me deixar ser seu porto como você é o nosso? Sarah caiu de joelhos diante dele, a chuva misturando-se às lágrimas que escorriam sem vergonha. Eu ainda tenho pesadelos. Ainda tenho dias em que mal consigo respirar. Emily merece mais do que isso. Mas antes que terminasse a frase, a menina já estava ali, atirando-se entre eles, o rosto iluminado por uma verdade que só as crianças conhecem tão bem. Você é o que a gente merece. Você me ensinou a não ter medo do escuro. E olha só. Com um gesto teatral, puxou debaixo do casaco impermeável um cartão de papel craft, com letras tortas e um desenho de 3 figuras de mãos dadas, sob um sol que parecia mais um coração, para minha futura mamãe. Sarah olhou para aquela criança que a escolhera sem reservas, para aquele homem que a vira desmoronar e mesmo assim ficará, não para consertá-la, mas para amá-la em pedaços. Como dizer não a um futuro que já havia começado? Um riso quebrado escapou entre as lágrimas. Sim, David. Sim para vocês dois. Sim para tudo. E quando Robert, sempre no lugar certo na hora certa, capturou o instante em que os 3 se abraçaram na chuva, joelhos na terra, corações no céu, não era uma foto, era uma promessa gravada no tempo. Aqui das cinzas nasce uma família. O casamento foi como eles, simples, autêntico, no mesmo parque onde a chuva havia lavado suas dores pela primeira vez. 8 meses depois, Sarah vestiu o uniforme que já não a aprisionava, agora adornado com medalhas que contavam uma história de resistência. David, de terno preto impecável, tinha nos olhos o mesmo brilho de quando a vira pela primeira vez, só que agora, sabia o nome de cada sombra que cruzava aquele olhar. Emily, com a seriedade de uma oficial em missão, espalhava pétalas de rosa como se fossem sementes de algo que só ela entendia. Isto é para sempre. Entre os convidados, a viúva de Marcus Williams apertou as mãos de Sarah com uma força que falava por si. Ele estaria tão orgulhoso de você, sussurrou. Por sobreviver. Por escolher amar mesmo quando o mundo te ensinou a desconfiar. Os votos não foram poéticos, foram verdadeiros. David prometeu ser sua âncora quando as memórias a puxassem para o fundo. Sarah jurou ser sua espada quando a dúvida o fizesse hesitar. E Emily, de mãos dadas com ambos, foi incluída em cada palavra, porque família não se declara, se vive. 1 ano depois, Marcus David Thompson veio ao mundo, carregando no nome o legado do homem que salvara sua mãe e do homem que lhe dera razões para seguir salvando a si mesma. Emily, autoproclamada a melhor irmã mais velha do universo, ensinou ao irmão a coragem que aprendeu nos braços de Sarah e a bondade que herdera de David.
Enquanto isso, Sarah expandia seu trabalho no VA, transformando dor compartilhada em cura coletiva. David, agora à frente do Departamento de Enfermagem Psiquiátrica, reescrevia protocolos para que nenhum veterano fosse mais um número em um prontuário. 5 anos depois daquele primeiro encontro sob a chuva, eles voltaram ao mesmo lugar. E claro, chovia novamente porque algumas histórias são escritas com água nos olhos e terra nos joelhos. Emily, aos 12 anos, balançava o pequeno Marcus no colo enquanto Hope, a caçula, cambaleava entre os pais como se o mundo fosse seu. Sabe o que eu percebi? Sarah murmurou, observando os filhos dançarem na chuva sem medo de se molhar. Passei tanto tempo achando que precisava estar inteira para merecer felicidade. Mas a gente nunca está inteiro. A magia está em como nossas rachaduras se encaixam. David a puxou para perto, beijando sua testa como faziam há anos. Você está segura comigo, repetiu, a promessa que o sustentava. Ela sorriu, a chuva escorrendo pelo rosto como lágrimas que finalmente tinham permissão para cair. Não, corrigiu, abrindo os braços para envolver os filhos no abraço. Nós estamos seguros uns com os outros. E ali sob o céu que chorava e ria ao mesmo tempo, entenderam, lar não era um lugar sem tempestades, mas um lugar onde mesmo sob a tempestade, ninguém precisava se esconder.